Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Esse é o Lenda em Movimento. Estamos aqui para visualizar alguns resultados. Nós estamos aqui vindo com exclusividade sobre alguns resultados, tá? Posso te garantir isso. E sem mais delongas, nós já vamos para a tela do nosso computador, onde nós vamos visualizar os resultados de Odontoprev. Bom, Odontoprev, terceiro trimestre de 2025, os resultados saíram hoje. E eu tô fazendo o react do resultado junto com vocês. Não vi nada do resultado assim. E o Odontoprev, ela costuma fazer aqui ela faz o contrário, tá? Ao invés de ela mandar uma apresentação boa sobre o terceiro trimestre, ela sempre faz um compilado geral e vem um press release muito completo. Então é isso que nós vamos olhar aqui hoje, tá? Bom, nós vamos aqui então fazer o nosso desenho, cor laranja. Bom, tiveram uma adição líquida de 151 mil beneficiários, aqui é notícia boa. Bradesco Dental com um novo recorde de clientes, né? Bom, nós sabemos, o Odontoprev vem sempre com boas notícias no trimestre, é impressionante. A receita líquida do PME é destaque, né? Cresce 13%, 23% do total consolidado no trimestre. A sinistralidade ficou estável em 38%, que é boa notícia. Despesas administrativas somadas de 29% para 28% da receita, então eles estão mantendo as despesas muito bem controladas, né? Margem EBITDA ajustada de 32 para 33 em 9 meses e de 30 para 32 em 12 meses, então a margem EBITDA está expandindo, claro, porque vai ter que menos despesas para diminuir do EBITDA. E o lucro líquido recorrente crescendo em 10%, atingindo 556 milhões em 12 meses. Caixa líquido de 1 bilhão, dívida zero, ROI de 42%. Isso aqui já daria para falar assim, beleza, vou fechar aqui o relatório, já estou satisfeito. Tá? Mas, obviamente, nós não vamos fazer isso, vamos dar uma avaliada. Bom, receita líquida aqui crescendo 7% nos 12 meses e no terceiro trimestre crescendo 5%. Então, já dá para perceber que essa questão que ela faz com as despesas está refletindo no resultado para cima, porque ela consegue crescer no lucro líquido 10, enquanto a receita cresceu somente 5, então tem efeito essa margem EBITDA melhor, essa PDD que não está subindo tanto, então ela está conseguindo manter o controle das despesas tranquilas, tá? Bom, Bradesco Dental aqui com muita adição de vida, né? Então são 64 mil vidas agora, 18% de adição, recorde no trimestre, recorde nos 9 meses e recorde nos 12 meses. Então estão arrebentando aqui com esse Bradesco Dental, né? Imagino que seja uma parceria, alguma coisa do tipo. Muito bom. Aqui o EBITDA, né? Então o EBITDA crescendo aqui no terceiro tri apenas 0,9%, mas no acumulado tem crescido bastante. E o lucro líquido, ele não vai. O lucro aqui recorrente no terceiro trimestre diminuiu, tá? Aqui ele fala que o lucro líquido recorrente cresceu 10%, mas nos 12 meses, né? Engraçado, é isso mesmo. É isso mesmo. No trimestre, então, aconteceu alguma coisa pro lucro vir um pouquinho menor, tá? Mas no acumulado já teve aqui um crescimento nos 12 meses. Nos 9 meses já veio maior, né? Então, com folga já foi um ano melhor aqui para o Odontoprev, mesmo com essa queda no lucro líquido aqui no terceiro trimestre, e nós vamos dar uma olhada para isso, tá? Então, o EBITDA avançou pouco aqui também, né? Então nós vamos dar uma olhada para isso daí tudo. Beleza, e aí vem aqui o índice, né? A mensagem da administração. Então aqui, evolução de planos médicos, né? Odontológicos. Eles até falam que aqui o Brasil é um país relevante em quantidade de dentistas. Então é interessante ter aqui a Odontoprev agindo, né? A Odontoprev tem uma quantidade de receita muito grande e um ticket médio que é inclusive menor que a Amil, né? É menor que, um pouquinho maior que a Sul América. Então assim, ela está anos-luz na frente desses concorrentes aqui. Nós já mostramos isso em outras apresentações
chover no molhado sobre isso daqui. Aqui a segmentação, né? Então eles têm o plano corporativo, tem um plano individual, né? Muito, muito interessante aqui. Aqui a maior composição da receita está dentro do corporativo, né? Como vocês podem ver, PME tem aqui certa relevância, e o individual também desmeiou aqui a segunda posição, mas o foco está mesmo nos planos corporativos. Ok, aí vem a margem de contribuição, né? Então, a margem de contribuição aqui do corporativo, vocês podem ver que é muito alta, né? Junto com o PME individual, né? Beleza. Aí vem a sinistralidade, então isso aqui é a boa notícia, né? Começou com uma sinistralidade lá no IPO de 46% e agora está com 38%. Está em queda, em tendência de queda, né? Não vou falar que tem franca queda, porque não é isso, mas um número que impressiona aqui na Odontoprev, que é a queda de sinistralidade e a margem EBITDA está aumentando. Então isso aqui é outra boa notícia, sai de 25% para 32%. Então margem EBITDA e sinistralidade andando em caminhos contrários, e é isso que a gente gostaria de ver mesmo na empresa, tá? E aí eles vêm aqui com a tabelinha, né? Essa tabelinha aqui, provavelmente o que deve ter acontecido, tá? O resultado financeiro ele deve ter pesado um pouco para a empresa. Vamos dar uma olhada, tá? Vamos lá. Bom, então aqui a receita, como nós já vimos, variou 5% em relação ao trimestre. O ticket médio, ele subiu 2,2%, então tá rolando um repasse pequeno de custo no trimestre. O número de beneficiários cresceu 3,6%, adição líquida de 223 mil, e aqui no corporativo teve um número muito expressivo, né? PME teve um crescimento de 10%, no individual um número muito bacana aqui no terceiro trimestre, então tá beleza. Custo de serviços, o índice de sinistralidade caiu aqui no trimestre, na verdade aumentou, né? Então tá 40% aqui o índice de sinistralidade por trimestre, beleza. E aí vem os índices, né? Os índices de despesas. O índice também de despesa deu uma aumentada no combinado, né? O PDD aqui veio menor, isso aqui é muito bom, em relação à porcentagem. E o EBITDA ajustado cresceu apenas 0,9%, então o EBITDA já veio pressionado pelas despesas, né? É o que tá dando para olhar aqui. O resultado financeiro não foi motivo para queda no lucro líquido, tá? Então, teve aqui, na verdade, uma queda desse resultado financeiro, né? Então, foi, na verdade, esse motivo que fez com que o lucro líquido... Esse foi um dos motivos, né? Que o lucro líquido veio um pouquinho menor. Não teve evento não recorrente, né? E a margem caiu um pouquinho também, como vocês podem ver. E aí, o CAPEX também caiu um pouquinho, mas é uma empresa que não investe muito e tem um caixa líquido muito forte, patrimônio líquido muito forte, e o ROI é absurdo aqui no ano de 41%, né? Tenho que falar. Bom, então, olhando para os maiores ofensores aqui dentro do release, então o que nós podemos ver é que o custo de serviço aumentou um pouquinho, o custo de serviço médio aqui, né? Teve esses aumentos assim nas despesas que acabaram atrapalhando um pouco. Aqui no caso foi uma adição muito forte, né, de 3%. Então isso aqui atrapalhou um pouco o lucro líquido lá embaixo, além da receita do resultado financeiro líquido que não veio tão bom assim, mas a queda aqui foi de 3 milhões, né? Então o lucro líquido vindo 3 milhões acima não ia ser capaz de mitigar a queda que teve aqui. Então o principal ofensor está aqui no pouco do índice de sinistralidade. Certamente isso aqui é um fator para o lucro vir pesando, vir com um pouco menos de relevância para o terceiro trimestre. Mas olhando para o acumulado, olhando para os 12 meses, né, a empresa está tendo uma performance muito boa aqui para o ano de 2025. Não é esse resultado que vai manchar o que ela já tem feito ao longo do ano de 2025. Aqui os dados por segmento de negócio, né? Então ela vai mostrar um pouco do corporativo, da PME,
Aqui no corporativo teve um aumento de 4,5%, parecido com o da receita geral, né? Aqui o índice de sinistralidade no corporativo ele é maior. Isso aqui é muita verdade, né? Acaba que a galera acaba usando mais o plano quando está na empresa, né? E o lucro bruto caindo um pouquinho aqui também, muito porque os custos dos serviços aumentaram bastante aqui, né? Então, não tem como fazer milagre, né? A margem bruta caiu um pouquinho, as despesas de comercialização caiu, isso foi muito bom, e a margem de contribuição ficou aqui um pouco menor em relação ao trimestre do ano passado, tá? Olhando aqui para o PME, né, a mesma coisa, aqui teve uma receita líquida até maior, crescendo 13%, mas o custo de serviço aumentou bastante também, 29%, o lucro bruto até subiu 7%, mas o custo de serviço também subiu muito, né, e isso faz com que a margem bruta também caia aqui. Olha que a margem bruta aqui ele é altíssima, né, e as despesas de comercialização também tiveram um grande aumento aqui, então tudo contribuindo aqui para esse crescimento da receita diluir aqui nas despesas e acabar tendo um decréscimo aqui na margem de contribuição para a PME. Olhando para o individual, teve uma pequena queda de receita aqui no terceiro trimestre, mas nada que a gente precise se preocupar tanto. Olha como que é o ticket médio do individual, né? Muito alto, né? Quanto é que o ticket é 26, aqui o ticket no corporativo é 18, né? Então, no individual, o ticket é de R$42 para o individual. Então, se você quer ser um cliente do Odontoprev, sabe que você vai pagar aí uns R$50 por mês. E o índice de sinistralidade ele até aumentou um pouquinho aqui, mas o custo de serviço também aumentou pouco. Então, aqui, beleza, que dá para entender, né? E a margem de contribuição aqui ele até aumenta, né? Porque não teve muito esse lance do índice. Então, note que a despesa ela aumenta conforme a sua sinistralidade. Então, se a sinistralidade é maior no trimestre, isso acaba fazendo com que o Odontoprev gaste mais prestando serviço com os custos dos serviços, né? E aqui por membro, ó, tá vendo? R$8, aí vem o líquido, né? Por isso que tem essa margem bruta altíssima, porque olha só, no individual ele gasta R$8 para fazer o serviço com o seu por membro e por mês, e o ticket médio por vida por mês é R$42. Então a margem bruta fica expressiva de alta, né? Negócio muito rentável. Aí vem as métricas ESG, a gente não vai olhar muito para isso, né? Aqui a distribuição etária da companhia, né? Não precisa muito de olhar para essa questão. E vem a receita operacional líquida, né? Com toda certeza. Tem aqui a receita operacional bruta, né? Depois com aqueles impostos sobre vendas, bens e serviços, né? Daí vem a receita operacional líquida e aí sim você tira a margem bruta, né? Então, não tem nada a ver aqui com essa métrica da receita operacional líquida, não vi tão boa assim, mas variou 5%, já é bom pra caramba isso daqui. O ticket médio consolidado, né? Então o ticket médio passou para R$22 no terceiro trimestre, então teve um aumento. Olhar para o consolidado, beleza, né? O recorde aqui do Brasil Dental, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito interessante. Aí o custo de serviço e sinistralidade, né? Então dá para ver que no terceiro trimestre aqui, a porcentagem da receita operacional líquida veio em 40%, enquanto no ano passado veio em 37%. Então, isso daqui faz uma enorme diferença, tá? Então, não tem jeito, acaba que gastou mais com os serviços aqui, e aí o grande impacto aqui tá em eventos indenizáveis líquidos, né? Então, o famoso reembolso, eu imagino. Tem aqui um Doutored, né? México, interessante isso daqui. Mas o principal impacto tá aqui nos eventos indenizáveis líquidos. Aqui os custos de serviço, né? Então dá para ver, ó, 3% de aumento. Então teve um aumento maior, inclusive, que a receita, que cresceu apenas 5%. Então aqui tá um pouco da razão do lucro líquido vir um pouco machucado, tá? E aí tem os 3 segmentos, né? Aí o ticket médio aqui e o custo de serviço médio, então
e a sinistralidade, né? Então, assim, o mais absurdo é aqui, no individual, né? Você tem um ticket médio de R$ 42, tem uma sinistralidade de 21%, né? É isso? E o custo médio é de 8,7%. É muito baixo. Uma margem muito alta aqui para o individual. Margem boa aqui também para o PME, né? E o corporativo, que é a maior relevância da empresa, que tem uma margem um pouco menor. As empresas ganham muito no volume que tem para corporativo, tá? Despesa de comercialização aumentou pouco, tá? Então não tem muita coisa para ver aqui. E aí vem as despesas administrativas, né? Então, gastou um pouquinho mais com relação a pessoal, gastou um pouquinho mais com serviço de terceiros, teve taxas e tributos, então muita coisa aqui subindo, né? Então não tem como fazer milagre também. Então a receita líquida cresce apenas 5%. As despesas deram um pouco de disparada nesse trimestre. E aí o lucro líquido vem um pouco mais machucado, tá? Aqui a PDD, né? Então a PDD teve uma diminuição boa, senão o resultado ainda viria mais machucado no lucro líquido, o que é boa notícia. Então eles estão conseguindo contratar pessoas que pagam o plano em dia, seja no individual, no corporativo ou no PME. Então super tranquilo aqui. Faturas vencidas 60 dias e 90 dias para contratos coletivos, né? Então, aqui essa redução na PDD já ajuda demais. E aí, em cima da receita líquida, isso vir com uma porcentagem muito menor, também é boa notícia para o investidor. Aqui as despesas gerais administrativas, então acho que com o PDD aumentando tão pouquinho, é boa notícia, ele cresceu 1%, senão o lucro teria vindo ainda menor. Então, conseguiu controlar aqui os gastos administrativos, não conseguiu controlar as despesas com serviços, que seria como se fosse uma fábrica, o custo com a produção daquele item que você produz na fábrica, né? Então gasto com pessoal e tudo mais. Então, o lucro bruto acaba ficando mais machucado, e aí quando chega nas despesas, e aí já nessas despesas, já antes do lucro bruto, o lucro já vem prejudicado, tá? E aí, em cima da receita pressão líquida, como eu tô falando, eles conseguiram segurar um pouco a receita, a despesa operacional, a despesa geral e administrativa, né? Então, muito interessante aqui, a operacional que cresceu, né? Aqui aí vem o lucro líquido, né? Então, o lucro líquido aqui, ele veio negativo em 9%, né? Deixa eu ver aqui onde que tá a linha do lucro líquido, R$ 128 mil. Veio 128 mil e veio 144 mil. Então, a porcentagem da receita líquida, vocês podem ver que ela cai por conta de tudo aquilo que a gente falou. Aqui, em relação ao imposto, não teve muita coisa assim que nós podemos falar, nossa, teve aqui um pouquinho de despesa financeira, mas foram 2 milhões, se for olhar. Teve um pouco de depreciação e amortização, foram outros 3 milhões, mas no restante teve inclusive decréscimo, tá? Então, não é muito essa questão assim de imposto ou de despesa financeira. A questão tá lá no resultado operacional da empresa com os custos do serviço, tá? O EBITDA, né? Então o EBITDA veio aqui também já caindo 1,5%, né? Por mais que no ajustado ele cresce 0,9%, mas já cresce menos que a receita, e aí isso já contribui com a queda do lucro lá na frente. Aí o EBITDA ajustado, né? Crescimento muito modesto no trimestre, mas bom nos 9 meses, né? Sem o que falar. E aí o resultado financeiro, né? É que a gente consegue dar uma lupa em como está esse resultado financeiro. Ele teve uma variação de 25% aqui, mas não é nada que justifique a queda tão acentuada assim no lucro líquido. Inclusive, a receita financeira teve uma pequena queda aqui, mas o financeiro líquido cresceu aqui 11%, mas não foi o principal motivo para o lucro líquido vir um pouco menor nesse semestre. E a receita financeira, né, que já está o destaque, né, que é a receita financeira líquida. E o IRPJ, né, aumentando um pouquinho, beleza, não tem o que falar, né. Aqui o ágio, né, sim, beleza.
lucro líquido, né? Beleza. Então aqui eles tentam explicar um pouquinho, mas já deu para sacar, né, o que está acontecendo aqui ó, em Odontoprev. Aí o fluxo de caixa, né? Então a empresa gera muito caixa. Caixa gerado aqui no trimestre. Deixa eu pegar aqui o caixa equivalente. Saldo inicial era de 922 mil, né? E no terceiro trimestre terminou com 1 bilhão e 42, gerando um pouquinho mais de caixa que o trimestre anterior, né? Mas no trimestre anterior, inclusive, começou com mais caixa. Deve ter feito mais CAPEX aqui, né? Inclusive pagou mais dividendos aqui também, né? A Odontoprev ainda não pagou o dividendo no terceiro trimestre. Isso aqui já dá um pouco de diferença. Não, então a dívida é zero, né? Fluxo de caixa super saudável, caixa de 1 bilhão. Não tem o que falar da empresa, tá? A empresa segue investindo, não investe tanto porque não tem o que fazer mesmo com o dinheiro, né? E acaba investindo muito em computação, em equipamento odontológico e por aí vai, tá? Desenvolvimento de sistema, que leva grande parte, inclusive, do dinheiro, né? No CAPEX, então, beleza? Remuneração aos acionistas, né? Então aqui já tem 700 milhões distribuídos desde o primeiro trimestre de 24. Aqui no terceiro trimestre, eles já, inclusive, vão provisionar aqui uma distribuição e a posição acionária que tinha 18 de setembro vai ter pagamento aqui no dia 10 de dezembro. Beleza, dividendo, JCP e recompra, né? Então aqui a recompra, como foi expressiva em alguns trimestres, né? Continua recomprando por acreditar que a empresa deles está mais barata, né? E aqui vem um programa de recompra de ações, né? Eles fizeram recompra até 24 ali, né? Então o programa já encerrou aqui em 29 de agosto, mas recompraram até bastante ações aí, né? Para ficar em tesouraria. E aqui vem aquelas questões, né? O Odontoprev 16% ao ano, né? Coisa de boas empresas. Quantidade total de acionistas. Aqui vem as pessoas físicas, né? Bacana. Então teve mais gente investindo aqui. Investidores institucionais também. Então, a galera tá percebendo aí que o Odontoprev é uma boa empresa e a galera tá gostando aí da empresa. Fechou em 13 por R$13, era 10 no semestre passado. 30% na cotação em um ano. Aqui estrutura acionária, nós já explicamos um pouco sobre essa estrutura em outros vídeos. E aí o vídeo termina de forma propriamente dita, tá? Então, bom, é um resultado ruim? É um resultado ruim, porque não é um resultado ruim, né? Não é um resultado mediano. Vamos voltar aqui às palavras, porque assim, conseguiu crescer receita, conseguiu crescer quantidade de beneficiários, conseguiu crescer na quantidade de vidas, né, lá no Brasil Dental. Isso aí é para ser celebrado, mas a sinistralidade acabou aumentando um pouquinho mais aqui no terceiro trimestre, e isso impediu que a empresa aumentasse seus lucros nesse trimestre. Mas, olhando para os 9 meses, olhando para os 12 meses, o resultado está super tranquilo. Não precisamos de ter aqui qualquer tipo de, como é que eu posso dizer, alarde sobre o resultado de Odontoprev, super pontual. E como a sinistralidade ela vai ter essas variações sazonais mesmo, isso é normal. Esperamos que no próximo trimestre essa sazonalidade continue, essa sinistralidade volte a baixar e ela não vai gastar tanto com serviços, né, com custo de serviços, e aí vai conseguir aumentar o seu lucro de forma consistente e que aumente ainda mais receita, né? Quarto trimestre deve costumar vender alguma coisa de plano dental aí por aí. Ok? Então, bom, nós vamos sem delonga olhar aqui pro Fundamentei. Vamos já fazer a escrita do nosso comentário e aí a gente vai para cima em outras empresas, já que olhando aqui para a agenda nós temos muitos resultados, tá? Eu entendo por que o Asvid, o Cavalcante acaba fazendo live, porque dá tempo de olhar tudo, né, de forma mais geral. Mas assim, aqui já tá no dia 5, né, mas olhando pro dia 4,
Já tivemos que no nosso interesse, né? Odontoprev, Itaú, RD Saúde, tá? Então, assim, todo dia vai ter. Em dia 5, beleza. Todo dia vai ter empresas que nos interessam aqui e nós vamos continuar nessa seara, tá? Então vamos lá, vamos fazer a escrita aqui do comentário. Deixa eu ver aqui se alguém já comentou. Não, ninguém comentou. O último comentário é o meu. E aí a galera respondeu aqui, né? Beleza, então vamos escrever o nosso comentário e nós voltamos daqui a pouco. Até daqui a pouco, valeu! Ok, então vamos voltar. Resultado de Odontoprev, estamos olhando para o terceiro trimestre. A receita cresceu 5%, é uma boa notícia que conseguiu aumentar a quantidade de vidas seguradas, conseguiu bater recorde lá no Bradesco Dental, além de ter aumentado um pouco o ticket médio, né, trimestre contra trimestre. Só que os custos com serviços tiveram um aumento relevante no trimestre, e isso aí foi reflexo do aumento de sinistralidade que a empresa viu acontecer no período. Então isso acabou por refletir nas linhas subsequentes, principalmente no lucro líquido da empresa, por esse aumento expressivo que aconteceu lá no custo com serviço. E aí, boas notícias é que a despesa administrativa veio muito sob controle. Em relação à porcentagem da receita operacional líquida, ela veio num número muito determinante para que o lucro não caísse ainda mais no trimestre. A PDD também veio super controlada, isso significa que a companhia consegue atrair clientes, que não dá calote na hora de pagar a mensalidade de seus planos, né? Então esse resultado também é importante, que também ajudou para que o lucro não caísse ainda mais. O bom resultado da empresa no resultado operacional veio bom, mesmo com esses itens negativos nas linhas anteriores, né? Isso demonstrou uma boa resiliência da empresa nesse indicador. E aí o lucro líquido acabou vindo com baixa de 9% no trimestre, reflexo aí do aumento com os custos de serviços, puxados pela alta na sinistralidade, que o Odontoprev viu 40% de sinistralidade, que isso não é normal há muito tempo. No ano costuma fechar ali 37, 38, né? E aí essa sinistralidade acabou fazendo com que ela gastasse mais para prestar o serviço para as pessoas que estão usando os seus planos. Então, eu acho que pelo contexto não tem como entender um pouco desse ponto, não é se desesperar, porque nos 9 meses a companhia apresenta um bom crescimento, apesar de modesto, tá? E nos últimos 12 meses também. E aí, certamente no quarto trimestre ela vai conseguir apresentar um bom crescimento nessa linha para o ano. O ROI teve um aumento, né? Como vocês podem ver aqui, ó. O ROI foi para 41% ao invés dos 38% no trimestre passado. Isso foi porque o CAPEX abaixou, tá? Então a empresa está investindo menos e isso faz com que o ROI aumente um pouquinho mais. E a empresa tem um caixa muito sólido de mais de R$1 bilhão, não tem muito o que fazer com dinheiro, então é isso, tá? Não é um resultado impecável que costumamos ver em Odontoprev, mas continua gerando valor para o acionista, não precisa ficar tão preocupado porque há crescimento nos últimos 9 e nos últimos 12 meses e com o quarto trimestre ainda pela frente, nós vamos ver certamente ela terminar o ano com celeridade. E esse foi um pouco do resumo de Odontoprev no terceiro trimestre de 2025. E você, me conta aí o que você achou do resultado. Faça aqui o seu comentário, deixa o seu joinha e se inscreve no canal para curtir mais análises de empresas aqui no nosso canal. E até a próxima. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esse foi o resultado de Odontoprev e até a próxima. Muito obrigado, valeu!